A você que está nos acompanhando pelo Notícias Agrícolas, muito bom dia, seja bem-vindo. Agora vamos reunir um time de peso para a gente tratar do tema de aquisição de imóveis rurais por estrangeiros. Esse tema já foi aprovado em plenário no final de 2020 e está em discussão na Câmara dos Deputados nesse momento. O projeto de lei 2963/2019, de 2019, do senador Irajá Silvestre, tem trazido bastante polêmica, trouxe de volta à discussão esse tema e por isso nós reunimos aqui, então, o professor Marcos Yankee, que é professor de agronegócio do INSPER, e o senhor Renato Buranello, coordenador de agronegócio do INSPER, com mediação minha, Carla Mendes, com vocês, e Alexander Horta, de forma remota, mas conosco aqui no Notícias Agrícolas, para a gente tratar desse tema. Os prós, os contras, o que precisa ser revisto, como está em andamento esse projeto de lei, e é isso que a gente vai debater aqui. Nós trouxemos, no último dia 19, um artigo de autoria do senhor Renato e do professor Marcos Yankee para trazer essa temática, e agora a gente trouxe, então, eles aqui para a gente discutir sobre isso. Bom dia, professor Marcos, bom dia, Renato, bom dia, Alexander, sejam todos bem-vindos. É um prazer estar com vocês. Bom dia, prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Alexander, bom dia a todos. bom dia. Lembrando também, Carla, que além do Renato, além do professor Marcos, o professor Leandro também participou aí desse trabalho, né, que inclusive está colocado aí no site para a gente, para quem tiver interesse de conhecer mais, saber mais detalhes, enfim, é um material bem importante, que pesa realmente, como você colocou aí, Carla, os prós e os contras, mas eu imagino, professores, que nesse momento a gente não tenha muito para onde correr. A gente precisa falar sobre o tema, discutir o tema e arrumar uma alternativa. Do jeito que está, não dá mais? Dá para dizer isso? Sejam bem-vindos. Vamos começar com o professor Marcos? Pode ser, Marcos? Pode ser. Bom, eu vou pedir para que o Renato depois explique por que a gente está no limbo jurídico nessa área, né? Porque, na realidade, algumas pessoas pensam que é compra de terra por estrangeiros que estão lá fora. E, na verdade, o que está em jogo aqui é a restrição à aquisição ou arrendamento de imóvel rural por estrangeiro residente no país ou empresas brasileiras com controle de capital detido por estrangeiros. Quer dizer, nós estamos falando aí basicamente, principalmente de empresas brasileiras que são controladas por estrangeiros. E essas empresas existem aqui no país há muitas décadas, algumas delas há 100 anos, né? E, de repente, a última interpretação dessa lei, porque, na verdade, a história toda começa em 1971 e teve idas e vindas da legislação, ora mais aberta, ora mais fechada, e a última interpretação, que é o parecer de 2010, ele realmente criou uma situação de insegurança jurídica, inclusive para empresas que já se encontram aqui no Brasil hoje, que são controladas por estrangeiros. Então, isso vai ter que ser resolvido, Alexander, em algum momento, certo? Eu acho que se o presidente hoje não quer colocar isso em votação, talvez até por razões ideológicas e outras aí, mas em algum momento vai ter que resolver. E seria bom que fosse agora. E é exatamente por isso que esse tema também será um dos principais assuntos do Congresso Brasileiro de Direito no Agronegócio, que acontece na próxima quarta-feira, com mais de 3 mil inscritos, né? Então, é um tema super importante que tem que ser resolvido. Eu passo lá para o Renato para ele complementar, depois a gente fala um pouco sobre a parte lá de prós e contras, enfim, como é que a situação está agora nesse momento, principalmente no meio do agro. O que as pessoas pensam disso? Perfeito. Renato, está com você então, por favor. Ajuda a gente a entender que imbróglio é esse. O imbróglio, ele já caminha há bastante tempo. Como o Marcos falou, a gente tem uma situação bastante controversa atualmente, né? Imagine que a lei que regula é de 71, então, portanto, nós tínhamos um outro contexto, né? Nas cadeias de produção do agro, também a emissão de 3 pareceres da Advocacia Geral da União, portanto, interpretações diferentes ao longo do tempo, né, levaram a essa extrema dúvida, né? Como é que fica, na verdade, hoje, o que de fato é livre, o que de fato é controlado, e quanto o investidor olha
né? Qual é o ambiente de segurança que a gente gera, né? Então, como o Marcos falou, é importante ressaltar, né, o que nós estamos falando aqui é que essas empresas elas estão autorizadas a funcionar no Brasil, né? Ou elas são realmente constituídas aqui no Brasil. Então, portanto, estão adstritas a todo o ordenamento nacional, a pagamento de tributo, a legislação trabalhista, as limitações e restrições de proteção ao meio ambiente, tudo isso se insere no mesmo contexto, né? O que ocorre é limitações e restrições, né, ou espaciais, territórios, limitações no território, ou em função do sujeito, né? Qual é a fonte que está investindo? É uma ONG, é um fundo soberano, né? Então, já há restrições aqui no projeto que buscam, então, portanto, renovar uma legislação antiga, um parecer último de 2010 ainda restritivo e controverso, para uma legislação nova e que já traz também limitações àqueles entes sujeitos que, de fato, a gente tem uma maior preocupação, né, em relação ao domínio dessas áreas ou sobre uma extensão que é pontual, nada mais pode ser adquirido ou arrendado acima de 25% do território do município. Então, Alex, é importante deixar esse quadro claro, porque o que nós estamos falando é uma atualização e, assim, ainda assim, a manutenção de certas limitações que entendemos também importantes. Muito bem. Porque, na verdade, o que a gente tem ouvido muito, principalmente nas redes sociais, o debate é muito intenso e muito acalorado, né, sobre esse tema, o medo de chegar um estrangeiro aqui e pegar a terra brasileira. Segundo, produzir alimentos e levar para o país de origem. Terceiro, não ser obrigado a fazer tudo que o produtor brasileiro está sujeito a fazer. Enfim, são dúvidas básicas, né, que geram muito questionamento, né? Afinal de contas, o que significa essa lei? O que a prática dela vai trazer? Enfim, o que a gente pode entender de melhoria nessa relação e, a partir do momento que isso esteja estabelecido, quais as vantagens para a gente? Deixa eu entrar nessas 3 pontos aí que você falou, que são ótimos, certo? Em primeiro lugar, a questão de chegar um estrangeiro aqui e investir em terra, certo? Eu diria que a grande maioria das pessoas que estão produzindo hoje aqui no Brasil são estrangeiros, certo? Cujos pais, avós e bisavós vieram da Itália, da Alemanha, como é o meu caso, vieram da Polônia, vieram do Japão. Esse é um país de imigrantes que fez uma revolução agrícola nos anos 70, 80, graças exatamente àqueles colonos que vieram da Europa e da Ásia, certo? Para produzir na pequena propriedade do Sul, para colher cana, para colher café, que viraram depois grandes produtores, grandes usineiros. Essas pessoas, foram exatamente os estrangeiros, o capital humano que veio para esse país, que a África não tem, por exemplo, certo? Que é formado lá pelos gaúchos, paranaenses e tal, de origem europeia, que realmente fizeram a grande revolução agrícola. Então, o capital humano nosso já é estrangeiro há muito tempo, certo? E também a parte dessa tecnologia. Quantas empresas estrangeiras que estão aqui no Brasil hoje desenvolvendo tecnologia para o agro, certo? Eu diria que algumas áreas, como a parte de genética, de máquinas, nós somos dominados por essas empresas, certo? Então, essa presença do capital externo já é muito forte. Agora, quando se fala que eles vêm para cá lá para produzir e exportar, que é o que você está dizendo, certo? Não é levar embora, mas é exportar, é exatamente o que a gente quer. Certo? É o que o Brasil faz de melhor hoje, é produzir em terra brasileira. Eles vão entrar aqui para produzir em terra brasileira, não vão levar a terra, vão levar o produto da terra. E isso seria ótimo, certo? Hoje, por exemplo, a gente sofre muitas restrições lá na China, em certos setores. A gente não consegue entrar em milho até hoje, não consegue entrar em trigo, não consegue, ter muita dificuldade na habilitação de plantas de carnes. Quer dizer, se você tiver algum capital chinês investindo aqui no Brasil, que isso amplie o acesso dos produtos à China, é ótimo. É uma das vantagens desse projeto. É você trazer parceiros que façam esse processo andar, não só em termos de produção e produtividade, mas também em termos de acesso a mercados.
a gente vai ter muito mais capacidade para negociar acordos com países da Ásia, por exemplo, se a gente também permitir que ocorram investimentos em terras estrangeiras que não sairão do país. E o último ponto que foi falado aí é a questão que já foi dito lá pelo Renato, certo? O ordenamento jurídico é exatamente o mesmo. Eles vão estar submetidos exatamente às mesmas leis que qualquer brasileiro e terão restrições que os brasileiros não têm. Por exemplo, eles não podem, vão ter várias restrições em relação a bioma da Amazônia, onde eles não vão poder entrar, faixas de fronteira, determinados estrangeiros não estão sujeitos à aprovação pelo Conselho de Defesa Nacional, no caso de ONGs, fundações externas, fundos soberanos, empresas estatais. Quer dizer, não é qualquer tipo de estrangeiro que entra aqui e compra e faz empresa e pode investir em terra, vão ter várias restrições. Então, portanto, eu acho que esse projeto ele está indo numa direção muito correta. É claro que sempre há ajustes a serem feitos, mas eu acho que a gente deveria levá-lo para votação. Renato. Alex, se eu puder complementar aqui. Pois não. E passando essa bola, como bem colocado pelo Marcos, assim, nós não podemos esquecer que vários outros setores na economia hoje nacional também já ajustam e têm disciplina para investimento estrangeiro. E se assim não fosse, muito provavelmente a gente não teria o desenvolvimento tão largo de certas atividades. Olha aí, telefonia, gás, saneamento, infraestrutura, tudo isso hoje tem alta aplicação, né, e buscada aplicação de recursos estrangeiros para as atividades. Então, eu acho que a questão é do monitoramento, que aqui eu acho que deve ser ressaltado, ótimo. Precisamos acompanhar, monitorar, se houver abuso econômico que esteja, de fato, infringindo uma regra local ou, de certa forma, indisponibilizando algum bem ao local, ao nacional, ok. Mas, ao contrário, né, nos parece que certas imposições ainda válidas até agora, anteriores ao projeto que se propõe, de fato, são descabidas. Ficaram inusuais, quer dizer, não tem mais sentido no contexto do pensar cadeias globais de produção, onde esse intercâmbio tecnológico de recursos humanos e financeiros faz todo sentido, faz crescer a economia local, faz desenvolver, né, a prática e a economia deste setor. Então, eu realmente, nos parece aqui que é um caminhar, como você bem disse, como seguir, né? Precisamos seguir, não dá para ficar onde estamos, você abriu assim, e que, de fato, podemos trazer inovações relevantes e barrar excessos quando ocorrer. Muito bem, a gente comentou muito a questão das empresas, né? Empresas com participação de estrangeiros, mas esse novo projeto, ele abre espaço para pessoas físicas também comprarem terra, e nesse caso, tem alguma preocupação, algum adendo a se fazer? Eu posso complementar essa parte. Sim, na verdade, as pessoas físicas não têm essas mesmas restrições, tá? Então, o que nós estamos falando aqui são de pessoas jurídicas, empresas, né, controladas por estrangeiros, ou não, né, aquelas que não têm limitação quando não há qualquer tipo de divisão desse controle. Então, isso hoje já existe. Como o Marcos também comentou, o que eu acho que tem sido um ponto muito discutido e que é algo que possa aqui ser realmente redesenhado ou realinhado para renovar o discurso de proposição do projeto, que possa voltar a acender o interesse, né, das casas legislativas aqui, é a questão do fundo soberano e ONG também, né? Isso tem sido um ponto de bastante discussão, que ainda que tenha limitação, você realmente deixar ou permitir, né, veículos de investimento que tenham a participação de estados estrangeiros, que poderia ser limitado, absolutamente limitado, né? Então, isso foi um dos pontos que se tocou no decorrer das discussões que a gente vem participando. É algo que eu deixo aqui de relevante também no ponto controverso. Na questão lá da pessoa física, certo? Pelo que eu entendo,
estrangeiros que são residentes aqui no país, fiscais, eles podem adquirir, certo? Mas estrangeiros que estão fora do país, obviamente não podem, certo? Então eu acho que é uma questão de se é residente, pessoa física aqui no país, ou se é uma empresa brasileira controlada por estrangeiros, ambos, portanto, dentro da regulação nacional, certo? Isso. Sempre a gente fala de domicílio, né? Ele tem um domicílio aqui. E aí, portanto, você fica, de fato, na melhor regra. Mas também com as mesmas limitações, imagino. Então, é que aí cai, né? Por quê, Alex? Se você pensar que as limitações estão ligadas, como o Marcos já falou, a fundo soberano, a ONG, né? A participação de empresas estatais, então cai, porque é na física, certo? O que ainda fica limitador? A questão territorial, né? Lembra que então, eu citei... justamente. Exatamente. Você sai do contexto de uma PJ, como a gente diz, mas na PF você continua limitado. Imagine um grande investidor que queira exceder o limite de 25% do território. Ele não pode, né? E na mesma nacionalidade, imagine que antes de chegar nos 25, já tenham outros estrangeiros no mesmo território, no mesmo município. E ele não pode, na soma, né, ter mais do que 10% na mesma nacionalidade. Então, 10% isso aí, 10 dos 25 não podem estar acima disso na mesma nacionalidade. Então, você tem 2 níveis de barreira. Um total, todos estrangeiros, 25. Da mesma nacionalidade, também não mais do que 10 é permitido. Enfim, regras existem, não é de qualquer jeito, de qualquer forma que está sendo pensado e feito o projeto, certo? A proposta. Alexander, só um ponto que eu acho que a gente tem. Algumas pessoas acham que isso é uma jabuticaba brasileira, quer dizer, que o Brasil que é o único que permite, que ninguém permite. Não é verdade, tá? Esse paper que está no site lá do Notícias Agrícolas, a gente faz uma comparação dessa regulamentação lá com 6 países ou regiões grandes do mundo, certo? Lá no Canadá, por exemplo, os não residentes no Canadá e os não canadenses, portanto, é bem mais aberto, podem adquirir terras na maioria das regiões do Canadá sem restrições. Nos Estados Unidos tem regras estaduais, apenas 6 estados restringem. Os outros 54 estados, aliás, 44 estados permitem, certo? E lá nos Estados Unidos houve investimentos já na faixa de 50 bilhões de dólares por estrangeiros recentemente, e eles já detêm hoje 11 milhões de hectares nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, nós estamos falando de 4 milhões de hectares, 1% das terras agrícolas. Portanto, nos Estados Unidos há uma facilidade maior do que aqui no Brasil. Lá na Austrália, que é um país onde teve grandes investimentos chineses, lá de fato aconteceu, e eu estive lá e acompanhei isso, os estrangeiros podem adquirir terras com autorização do Foreign Investment Review Board, tá? Mas há uma possibilidade, mas passa por um órgão específico, certo? Na Rússia também se pode ter terras, inclusive tem alguns investimentos de brasileiros lá acontecendo, né? É claro que é um sistema muito mais complexo nas suas burocracias, mas é possível. E mesmo na Europa, certo? Há uma grande variação entre países, certo? Tem países que são mais fechados, como Alemanha, Itália e Finlândia, mas tem países mais abertos, como França, Reino Unido, Bélgica e Holanda, certo? Então, portanto, esse aqui não é um assunto que a gente está descolado do mundo, é um tema que na globalização faz parte do processo, né? Cabe a gente construir regras, aperfeiçoar regras, monitorar, como foi dito pelo Renato, certo? Mas o que eu acho que não é possível é que esse assunto permaneça 50 anos no limbo, como está até hoje, né, com idas e vindas, que só criam insegurança jurídica, certo? A gente tem que definir de uma vez por todas o que a gente quer nessa área. Muito bem. E tem também no estudo que está no site uma evolução aí das áreas de terras de propriedades estrangeiras do Brasil por região, né, em milhões de hectares. E o que a gente percebeu é que houve, na maior parte das regiões, uma evolução tímida até, mas no Centro-Oeste, especificamente,
houve um recuo aí, quando a gente considera 2003, de 2003 para cá. O que acontece? Essa falta de atratividade de investimento, de poder investir, a limitação com a legislação, enfim. O que fez, no caso específico aí do Centro-Oeste, voltar para trás, digamos assim? Renato? Assim, eu acho que tem um ponto aí, eu acho que o Marcos pode comentar, acho que é a questão econômica, mas na questão jurídica, o que foi colocado no início, Alex, é que essa insegurança hoje, e eu digo aqui de quem pode operar, fazer as operações de investimento, como eu faço na área de mercado financeiro de capitais, e a gente vê muita entrada no financiamento da atividade, quando se fala de aquisição, você tem um quadro cinza hoje, né? Eu não estou hoje olhando novas operações. O que eu estou dizendo parou. Este mercado hoje parou, ao contrário. A gente viu um recente movimento de saída, né, de um grupo estrangeiro saindo. Por quê? No momento em que ele não vê o quadro de segurança jurídica maior e também que ele já não consegue expandir mais, ou ele quer manter a sua expansão, desenvolvimento aqui, mas não tem já não enxerga a capacidade de expansão, ele pode se retirar. E a gente viu um movimento recentemente nesse sentido. Então, o que ocorre hoje, e nós 50 módulos hoje permitidos, né, realmente é muito pouco, e o que a gente vai ver, talvez, de fato, uma realocação, né? Como em outros debates a gente discutiu, esse capital ele sobrevoa o Brasil e vai para outro lugar. Então, a gente realmente pode assistir um movimento contrário, se não tratarmos seriamente, avançarmos nesse tema. O que é importante aqui, Alex, o Marcos já insistiu assim, olha, não dá para deixar de lado. A gente está virando as costas para uma coisa e mais uma década ou duas para dizer, vamos voltar ao tema. Nós não temos esse espaço. O Brasil vai realmente perder uma importante fonte de investimento no momento que a gente precisa mais, né? O setor é altamente demandante desse capital, é um bom capital, ele fica aqui, né? Ele produz aqui. A questão de barreiras aí a excessos sempre vão haver, o monitoramento é relevante, mas o que não pode é afugentar esse capital. E você vê pelo estudo, e o Marcos pode comentar, os dados e o gráfico colocado no próprio artigo mostra que nós estamos falando de um percentual ainda muito baixo, né? Então, esse medo está muito distante, é isso que eu quero dizer. A gente alocou numa oportunidade equivocada aqui e está levando o debate para o lado. Alex, não há a menor dúvida que estrangeiros se afastaram do país por conta da insegurança jurídica, certo? Criada a partir lá de 2010, exatamente o período que você falou, né, lá do parecer da AGU. Eu me lembro que na ocasião eu estava na presidência da Única, que é um setor que tem estrangeiros, tem empresas brasileiras controladas por estrangeiros, operando com usinas, e o mesmo acontece com papel e celulose, né? Onde há alguns estrangeiros, houve uma fuga de investimentos, certo? Eu me lembro que naquela ocasião diversos grupos falaram, olha, a gente não vai investir em cana aí no Brasil, porque a gente não se sente seguro para poder adquirir ou arrendar terras para cana. Você sabe que as usinas precisam ter terra própria ou terras arrendadas para poder garantir o suprimento próximo à usina, né? Então teve grupos que não vieram, como aconteceu lá na celulose também, certo? Então, o que acontece quando um grupo não vem para cá? Ele vai para outro lugar do mundo, certo? Esse capital, ele está disponível e ele vai aterrissar na Rússia, vai aterrissar lá no leste europeu, vai aterrissar na Ásia, vai aterrissar até mesmo na África, certo? Então, é exatamente o que foi dito pelo Renato, quer dizer, nós temos gente competente no país, nós temos clima, nós temos abundância de terras. O que falta aqui no Brasil? É basicamente capital, certo? E tem uma fonte muito importante de capital, que é esse capital estrangeiro, que vai descer aqui ou não, dependendo da segurança jurídica, né? Então, me parece que é um grande erro a gente deixar de resolver esse assunto, entendeu? Seria preferível que fizesse até mais restrições em determinadas coisas onde não há, onde as pessoas não estão confortáveis, né? Como a questão lá da Amazônia, das ONGs e dos fundos soberanos. Nenhum problema, faz parte, tá? Mas deixa esse assunto pacificado, claro,
Porque o grande problema brasileiro é sempre a insegurança jurídica. Até o passado aqui no Brasil é inseguro, né? Como a gente acabou de ver agora a reinterpretação que foi feita pelo Supremo, né? É certo? Na questão lá da política. Quer dizer, então, infelizmente, a gente é visto lá fora como um país complicado para fazer investimentos. E essa é uma área que nós somos admirados no mundo todo pelo que a gente fez, certo? E que se a gente deixar o assunto pacificado, vai vir capital, e capital que vai ajudar a fazer projetos de grande escala, de muita tecnologia, certo? Um outro ponto muito importante é essa possibilidade de abrir mercados ao mesmo tempo que os estrangeiros vêm aqui para investir, portanto, ligar o investimento deles no país ao acesso a mercados que a gente precisa lá fora para poder crescer, né? Então, ou seja, eu acho que há uma série de pontos aí que tem que ser analisados e colocados, mesmo que a gente coloque mais restrições, avançar com esse assunto e resolver isso de uma vez por todas. E lembrando, né, professor, que a partir do momento que isso fosse aprovado, a gente revogaria uma lei que é de 1971, né? Exatamente. Você lembra lá do Código Florestal, que era de 1934? Sim. E a confusão que foram 10 anos discutindo o Código Florestal, foi aprovado em 2002 e até hoje não foi implementado no país inteiro. Infelizmente, esse aqui é um caso parecido, certo? É um negócio lá dos anos 70, feito num outro contexto, mas hoje o país é grande, pode atrair capital, deve atrair capital, certo? A gente tem que pacificar e tem que resolver, sabe? Muito bem. Então, ficou muito claro para a gente que é uma oportunidade, inclusive, de captar recursos, de aumentar os investimentos na nossa agropecuária. Mas tem uma dúvida aí que também eu acho que é pertinente da gente colocar em discussão, a questão da tecnologia, de aprenderem a nossa tecnologia e serem nossos concorrentes lá fora, ou o contrário, trazerem tecnologia para cá, que vão deixar o produtor brasileiro para trás. Tem algum risco disso acontecer? Olha, eu não vejo nenhum risco, acho que isso é uma fantasia. Na realidade, nós somos líderes em tecnologia tropical. O que eu vi nos anos que eu andei pela África e pela Ásia, é uma avidez completa daqueles países para levarem as nossas tecnologias para lá, certo? E o que eu sempre dizia para eles é o seguinte: vocês têm que levar tecnologias, mas vocês têm que também, para eles lá, né? Vocês têm que importar as tecnologias que o Brasil usa, mas vocês também têm que importar gaúchos e paranaenses, porque são eles que sabem aplicar essa tecnologia da melhor forma do mundo hoje na área tropical, certo? Que é o que falta realmente na África, é o agricultor competente, capacitado para usar a tecnologia. Portanto, a gente está na frente dos outros países nessa área, certo? O que eu acho que a gente pode fazer, sim, é que na medida que existe maiores investimentos no agro, certo? Isso vai atrair mais empresas de tecnologia. E elas não virão para atender 1% dos produtores estrangeiros, elas virão para atender 100% de todos os produtores estrangeiros ou não, todos residentes no Brasil ou com empresas no Brasil, certo? Que vão precisar de mais tecnologia. Renato, quer complementar alguma coisa? Acho que o Marcos já falou muito bem, né? Essa questão hoje tem que ser pensada de forma como cadeias globais. Aí resolve várias questões. Então, os fluxos, né, de recursos, sejam monetários ou não, eles são comuns, né? E lembrando, como o Marcos falou, que eles estão aqui, serão plantados aqui. E quando vem, serve ao local, serve ao produtor nacional. Então, ganha ele também com isso, né? E quando importarem, aí sim, né, eles importarem vão pagar por isso, né? Então, eu acho que há um ganho evidente, e o que a gente precisa aqui, de fato, afastar é o que permeia de ideologias, né? As ideologias, elas vão e voltam, e isso tem que ser uma política de Estado, e não uma política de governo. Acho que isso é fundamental. Alex... Muito bem, então... Fala, por favor, Carlos. A gente tem no paper que o INSPER nos disponibilizou aqui no Notícias Agrícolas, na tabela ali onde há prós e contras, né, pontos favoráveis e desfavoráveis, tem uma situação ali de a pressão a pequenos produtores e concentração fundiária. A gente tem, inclusive, uma colocação aqui no nosso chat do YouTube, que é o Roberto Rossi nos dizendo o seguinte: nós, pequenos produtores, já somos esmagados pelos grandes produtores e empresas rurais.
reais. Imagina com governos estrangeiros comprando terra a qualquer preço. Isso acho que também é uma dissociação que precisa ser feita, né, professor e Renato? A gente não está falando de governos estrangeiros vindo lotear o Brasil. É mais ou menos assim? Essa dissociação também precisa acontecer, professor? Sim, sim. Olha, deixa eu só entrar Pode aqui. avançar, Marcos, pode avançar. Por favor. Não, é só para falar disso, porque eu vi algumas pessoas falando erradamente que a China viria aqui comprar 25% do território brasileiro, né? É uma coisa completamente sem sentido. Primeiro que o governo da China não vai e não pode comprar terras no Brasil, certo? Nem ele próprio, nem através dos fundos soberanos ou das empresas estatais. Tudo isso vai ser altamente regulado, certo? Eu não vejo nenhum problema que se proíba isso, certo? O que nós estamos falando aí são de investimentos de empresas estrangeiras, certo? Que podem ser de muitas nacionalidades, né? Mas que têm residência aqui no país. E isso, se for feito, dará oportunidades aos pequenos produtores. Porque o que acontece com pequenos produtores, certo? Eles podem crescer, e uma das formas de crescer é exatamente vender melhor os seus ativos, certo? E fazer outras atividades, etc. Ou mesmo comprar terra em outros lugares, certo? Por exemplo, nesse momento tem uma grande valorização de terra no Mato Grosso, certo? Sim. Por conta dos bons anos agrícolas de soja, milho, etc., a terra subiu de preço, os arrendamentos subiram de preço. Se o sujeito for esperto, talvez seja o momento dele vender e depois comprar no momento de baixa mais à frente. A gente já viu isso tantas e tantas vezes. Portanto, a vinda dos estrangeiros vai dar mais velocidade, mais volume ao mercado de terras, e é óbvio que o produtor pode não vender, continuar com a mesma terra e com o mesmo tamanho. O projeto não obriga ninguém a vender, ele dá uma opção ao produtor, adicional ao produtor, certo? Sim. De eventualmente vender ou eventualmente arrendar, certo? É claro que isso pode puxar os preços de terra e de arrendamentos, mas isso é um fato da vida, quer dizer, nós estamos falando da última fronteira agrícola do mundo, certo? Outro dia eu vi lá o presidente Macron falou, nós vamos produzir soja na França para não depender do Brasil, porque o Brasil está desmatando. Tá bom, eles vão fazer 2.700 quilos por hectare de soja na França. A gente faz 3.400 de soja e 5.500 de milho. A gente faz 9 toneladas por hectare. Eles vão fazer no máximo 3 na França. Portanto, a nossa terra, com tecnologia, com produtores brasileiros, é uma terra hoje das melhores que existem, certo? E a vinda dos estrangeiros só vai transformar isso, trazer aquilo que falta aqui no Brasil, que não é gente, não é clima, não é terra, é capital, certo? Vai trazer capital, e vai trazer capital mais barato, com certeza, porque ele vai competir com o resto do capital que tem aqui no país, certo? Então eu acho que esses ganhos todos virão. Eu entendo que a gente tem que monitorar uma série de assuntos, mas esse medo que a China virá, que o governo da China virá aqui para comprar 25% do território brasileiro é uma falácia absolutamente sem tamanho. Renato, por favor, o senhor quer complementar? Sim, posso complementar. Acho que Por gentileza. o Marcos falou muito bem, assim, o que eu só queria apontar, o aspecto legal. Então, em relação a fundo soberano e estatais estrangeiras que tenham participação, ainda que eles tentem montar um veículo aqui e que eles detenham mais de 10%, eles têm que ir ao Conselho de Defesa Nacional. Então, só complementando ao Marcos, a barreira está aí, olha, esse cara ascendeu, ele passa a ter uma participação relevante, o Conselho Monetário, que, olha só, é órgão consultivo do presidente da República. O órgão que dá conselhos ao presidente da República pode dizer não. Né? Então, assim, há limites, há barreiras, há formas de limitação. Principalmente nesses dois aspectos, é relevante dizer, não está livre, esses caras estão sendo monitorados e podem ser barrados à medida que tomem participação maior. Outro contexto, o Marcos falou muito bem, não vamos deixar aqui de lado, gente, direito de propriedade é um direito constitucional, basta não assinar o instrumento de compra e venda. Você tem uma opção, venda ou não venda, eu quero saber e ser também um ativo valorizado, ok, se vai vender ou não, é um direito de propriedade garantido. Ninguém está obrigado, né? A livre disposição. Isso é o que a gente tem que tomar como base, né? Então, eu acho que melhor contextualização desses temas dão respostas
a estes dilemas ou estes mitos que estão sendo criados. Alex? Muito bem. A gente tinha falado da tecnologia, mas tem dúvida também surgindo em relação aí, a preço dos produtos. Como um projeto desse poderia afetar aí preços dos produtos. Até então, né, professores, a gente sabe que a população brasileira, em relação à população mundial, ela tem produtos baratos, acessíveis, obviamente não dos últimos 12 meses para cá, mas, enfim, de uma maneira geral, são alimentos baratos, acessíveis enfim, à disposição em abundância pela população. Tem algum risco para uma mudança de patamar de preço com essa chegada estrangeira aí na produção brasileira? Olha, eu acho que é positivo, certo? Porque nós estamos vivendo nesse momento o que a gente chama de um choque de oferta, certo? Quer dizer, o fato do mundo em desenvolvimento estar comprando mais volumes do Brasil por causa do rompimento das cadeias de suprimento em diversos países. Você veja, de 2020 para 2019, quer dizer, o ano da pandemia, representou uma queda das exportações para países ricos de 4%, um aumento para países em desenvolvimento de 5%, mas a China chegou a quase 10% de aumento, e a África, o sudeste da Ásia e o sul da Ásia tiveram aumentos de 15% a 30% no volume que o Brasil exportou, comparando 2020 com 2019, certo? Quer dizer, obviamente que este aumento da exportação em pleno ano de pandemia, com câmbio desvalorizado, impactou o mercado interno com uma pressão inflacionária. A agricultura aumentou seus preços em 12%, 14% o ano passado, em relação a uma inflação de 4%, certo? Então, quando a gente vê uma situação exatamente como essa, o que está faltando para estabilizar os preços aqui dentro? É mais produção, certo? E mais produção depende de mais capital, né? Então, se vai entrar capital externo e tecnologia junto com isso, porque esse capital vem de uma maneira organizada, certo? Através de empresas que têm boa governança, etc., que vão, obviamente, investir em produtividade, certo? E isso daí só vai ajudar a gente a conseguir produzir mais, a valorizar os nossos ativos também um pouco mais, certo? E atender mais uma demanda internacional que eu diria que é infinita, né? O grande crescimento do agro brasileiro não será o mercado doméstico, será a exportação, principalmente a exportação para países emergentes, certo? E eu diria que o que nos limita nessa área dos emergentes é apenas o acesso ao mercado, que é complicado em diversos países. Se a gente resolver esse problema de acesso, a gente pode crescer muito ainda. Vamos lembrar que nós temos 70 milhões de hectares de agricultura e 170 milhões de hectares de pasto, certo? E já tem aí pelo menos 15 milhões de hectares de pasto que já viraram agricultura, acho que 18 é o último número, e outros 20 ou 30 irão virar, certo? Então, você tem espaço para aumentar a produtividade, integrar a lavoura-pecuária, utilizar mais tecnologia, diminuir o fosso de produtividade que existe entre algumas regiões aqui do país, porque a gente tem agricultura muito moderna, mas também temos muito atrasado. Tudo isso, toda essa vinda de capital vai ajudar a dinamizar ainda mais o setor, certo? Eu acho que essa resposta sim, tem um efeito que é positivo para essa demanda que precisa ser atendida no país e no exterior. Muito bem. Senhores, infelizmente nosso tempo tá acabando aqui. Eu gostaria, só antes de encerrar, fazer uma leitura breve aqui dos pontos favoráveis e desfavoráveis aí desse novo projeto. E se algum dos temas tiverem aí necessidade de serem comentados, por favor, me interrompam e façam as suas considerações. Pode ser? Pode ser. Vamos lá. Do lado favorável da tabela, atração de investimento estrangeiro no setor, redução de custos de transação, facilitação de acesso a mercados, incentivo a projetos com maior necessidade de recursos, escala produtiva e integração internacional,
liberdade econômica e elevação da concorrência e da competitividade, valorização da terra e maior opção aos pequenos produtores, estímulo à integração de cadeias de suprimento e valor, aumento da confiança e dependência bilateral. Pode contribuir para a redução do protecionismo aí, contra o Brasil no mundo. Ordenamento nacional é amplamente protetivo dos recursos naturais e dos direitos sociais e não faz distinção entre brasileiros e estrangeiros ou benesses a estes. Esses são os pontos favoráveis destacados no estudo. Desfavoráveis: a estrangeirização das terras agrícolas e risco à soberania nacional. Isso precisa, de alguma forma, ser mudado? Tem algum ponto polêmico no texto original que precisa ser mudado? Alex, o que eu comentei já, eu reforço aqui, que é um ponto polêmico, é a questão, ainda que tenha limitações, mas a participação de fundos soberanos em empresas estatais. Já falei. Eu acho que isso você pode zerar, né? Não impor autorização, mas, de fato, limitar e aí acabar, talvez, com essa discussão. E eu acho que isso, sim, é um dos pontos que poderia enquadrar melhor, né, o encaminhamento do projeto. Muito bem. Riscos à segurança alimentar com menor enfoque à produção de alimentos para consumo interno. Isso daí não faz o menor sentido. Algumas pessoas falam isso junto com a história lá do pequeno produtor, mas é óbvio que se vier capital, você diminui o risco de insegurança alimentar, certo? Quer dizer, se você está botando mais capital no mesmo conjunto de terras, certo? Isso vai produzir mais e vai diminuir o risco de insegurança alimentar, de falta de produto. É exatamente o contrário, é o que eu falei, quer dizer, o mundo precisa do Brasil. Nesse momento nós estamos vendo inflação aqui dentro por causa exatamente disso, que a gente está exportando mais, o dólar desvalorizou. Se você produzir mais, você diminui o choque de oferta, você melhora a segurança alimentar do país. Não faz sentido. Risco de especulação nos mercados de terras. Pressão a pequenos produtores e concentração fundiária. A gente já falou sobre isso, inclusive. Risco de desrespeito às exigências ambientais, trabalhistas e fundiárias do país. Também já comentamos. Risco aos recursos hídricos. Domínio... Alex, desculpa, você tem necessidade de outorga de água. O uso da água tem outorga. O Estado tem que autorizar o uso do recurso, né? Então, se tiver algo errado, o Estado não autoriza. Muito bem. Domínio das cadeias de valor e da infraestrutura. Risco de migrações maciças. Nacionalismo e xenofobia. Temores entre relação ao crescente poder de mercado da China. Então, olha, a gente fez essa tabela não porque a gente concorde ou assuma que isso tudo é fato, certo? A gente colocou muito claramente que essa tabela são as percepções que existem sobre o assunto de um lado e do outro, certo? A gente procurou elencar aqui o que está sendo dito. E eu acho que tem uma dosagem, como o Renato falou no começo, de ideologia muito forte aí, certo? Essa coisa da soberania, sabe, de que a gente precisa, de que o chinês vem aqui e vai levar 25% das terras, isso tudo me parece que é um assunto muito mais de ideologia do que um assunto de realidade, certo? Principalmente essa coisa de migrações maciças, né? Eu me lembro que já nos anos 2000 se falava que os chineses iam comprar um monte de terra no Brasil e trazer chineses para produzir aqui, né? Isso daí, olha, nunca teve nenhuma realidade. Quer dizer, de um lado não tiveram grandes investimentos chineses em terra, teve muito pouco, e alguns, inclusive, equivocados, como você deve saber, em áreas que não são boas de agricultura, porque você sabe que os chineses eles são muito bons produzindo na China, manufaturas e tal. Quando eles saem da China e vão produzir em outros países, em condição tropical, dentro do regramento jurídico brasileiro, que é bem diferente daquele regramento protetor lá do Estado chinês, certo? Eles acabam se dando mal, certo? E muitas empresas
chinesas que saíram quebraram a cara, certo? Então, assim, sabe, não teve invasão de chineses, não vai ter. O que eu acho que devia ser uma invasão a acontecer na África e na Ásia é a invasão de brasileiros produzindo lá, porque a produtividade lá é muito baixa, principalmente em grãos, né? E a gente sabe fazer isso bem, certo? Eu acho que é o sentido inverso. Algumas pessoas ficaram muito impressionadas a um dado momento que a China foi para a África e, de fato, extraiu minerais, volumes grandes de minerais, fez grandes projetos nisso. Mas escuta só, extrair mineral é muito diferente de produzir comida, certo? É muito menos. Extrair é você ir lá e tirar e mandar para fora, certo? Agora, produzir comida, você tem que ter um bom agricultor, você tem que ter tecnologia, você tem que ter direito de propriedade, você tem que ter o controle da água, de não sei o quê. É muito mais complexo. E a gente não viu. Hoje, os estrangeiros representam 1% da nossa área agrícola, certo? É muito pequeno, certo? E não vai a 25%, eu posso garantir isso, não vai. O que vai acontecer vai ser a entrada de alguns grupos, e eu até acho que esses grupos deveriam, se entrarem aqui, deveriam também nos ajudar a entrar lá. Também, quer dizer, entrar lá no sentido da exportação, não que a gente queira produzir na China, mas a gente quer vender para a China de uma maneira mais estável, com previsibilidade, com transparência, e isso é um compromisso que você pode tirar de empresas que venham para cá. Eu acho que esse jogo de você fazer o investimento, mas também abrir mercados lá fora, para a gente, quer dizer, eles vêm para cá, investem e abrem mercado ao mesmo tempo lá fora, eu acho que é algo muito interessante para ser feito na política externa. Professor e Renato, Alex, eu queria só trazer um outro comentário aqui que eu acho que acaba também complementando essa conclusão, essas considerações finais que a gente está fazendo. O seu Paulo Roberto Renzi diz o seguinte: os convidados têm muito a ajudar o agro com seus conhecimentos, parabéns. O único medo que é exatamente o que foi falado. No Brasil, até o passado não tem segurança jurídica. Então, tudo o que está sendo votado agora, qual a segurança de que isso vai ser cumprido lá na frente? Eu acho que um pouco disso também é que justifica todos esses argumentos desfavoráveis e esse temor que o produtor tem em relação a isso. Então, os senhores concordam com isso? Realmente, esse passado incerto que nós temos é o que nos traz esse temor na hora de definir o futuro? Carlos, eu acho que sim. Esse eu diria, é um momento, né, a oportunidade legislativa de atuar, de discutir, né, e colocar um novo regime jurídico para esse tipo de negócio, aquisição e arrendamento de terras, né, por empresas, como o Marcos bem diz, né, aqui, mas que tem algum controle de participação estrangeira, é super oportuno. Então, a gente precisa realmente apagar alguma nuvem, né, cinza que permeia 50 anos, precisamos retirar, dar transparência, né, dar a possibilidade desse investimento vir de forma transparente, clara e cumprindo a função social, que é outra coisa que a gente fala muito e que não pode ter caráter ideológico. A função social da propriedade, gente, é tornar uma área produtiva, gerando renda, pagando tributo, gerando empregos. Este é o contexto. Então, nesse contexto, produzindo aqui local, dentro da norma local, o dinheiro não tem cara, né? Essa marca e essa ideologia precisa ser afastada. Então, é nesse contexto que a gente precisa olhar. Só complementando em um minuto, a questão da exportação, do controle. Não vamos esquecer, nós estamos passando por uma das maiores crises mundiais da história. Faltou alimento nas prateleiras? Faltou dinheiro para alguns comprarem. Mas em nenhum momento o agro deixou subabastecido a questão alimentar nacional. E isso é uma das maiores crises da história. E nós estamos colocando esse mito em torno da questão. Então, é algo que realmente precisa parar. O que é mito e o que é realidade? Da realidade, como vamos trabalhar, como vamos tratar essa realidade. E aí, o projeto possa merecer alguns ajustes, a gente nunca se afastou disso. O que não pode é deixar de regular e manter esse histórico de insegurança que ainda permeia a questão. Muito bem. Senhores, nosso tempo já se esgotou. Eu agradeço muito, viu? Marcos, obrigado pela parceria de sempre aí com a gente no Notícias Agrícolas. Renato, da mesma forma, sempre junto com a gente aí
trazendo informações, atualizando as informações que são polêmicas muitas vezes, né, e que precisam ser debatidas. Foi muito importante, eu acho, esse dia, essa nossa conversa aqui, para colocar o debate em prática, porque o debate está acontecendo nas redes sociais de maneira enviesada, às vezes as pessoas não conseguem uma resposta correta do que está perguntando. Enfim, eu acho que nessa nossa conversa, nesse nosso bate-papo, a gente conseguiu elucidar bastante pontos aí desse novo projeto. Mas a discussão continua. Eu imagino que a gente vai ter alguma repercussão e já deixo os senhores aí convidados para uma futura conversa. Lembrando, né, Marcos, que você tem um recadinho, na semana que vem tem você já falou dele, mas reforça para a gente, dia 31 tem um encontro importante aí, inclusive de discussão desse tema. Renato, fala você que é organizador desse. O Renato que está organizando. O Marcos, ele participa de um dos painéis. A gente vai ter o Congresso Brasileiro de Direito do Agronegócio no dia 31 agora, próxima quarta-feira, com a presença de membros do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, do Executivo, debatendo grandes questões do agronegócio. Assim, investimento para estrangeiro, a questão de reformas do Estado, né, tributária, política, administrativa e efeitos de competitividade, a questão de sustentabilidade agronegócio, né, e a questão também de financiamento, né, e crédito para a produção rural. Então, são 4 grandes troncos de discussão. O Marcos é um dos nossos painelistas, sempre colaborando aí com o IBDA, e é no dia 31, dia todo, inicia às 9 horas da manhã, com a abertura de várias autoridades aí presentes, atuantes no setor. E é virtual, certo? É virtual. 100% virtual. 100% virtual. Quem quiser se inscrever... como é que as pessoas acessam? Eu vou colocar aqui também, eu chamo a visitar o site, está tudo lá para se inscrever. É o site do IBDA, www.direitoagro.com. Direitoagro.com. Depois a gente disponibiliza o IBDA é o Instituto Brasileiro de Direito no Agronegócio. É isso aí. Depois a gente disponibiliza também o link direitinho para as pessoas poderem acessar. Senhores, muito obrigado, viu, pela participação de vocês, pelos esclarecimentos. Carla, com você agora. Tá certo. Bom, senhoras e senhores, um time de peso conosco, portanto, nessa quarta-feira, para a gente discutir um assunto também de peso, que é a aquisição dos imóveis rurais, então, por estrangeiros. Se você chegou agora, depois recupera toda essa live na íntegra para entender direitinho o que está sendo discutido, como a legislação está caminhando e como pensam aí o professor Marcos Yankee e o senhor Renato Buranello, coordenador de agronegócio do INSPER, e o Alexander Horta, então, mediando ao meu lado aqui todas essas informações. A gente fica por aqui, como eu falei, vai estar depois todo esse artigo que discutimos aqui durante esse nosso encontro estará também logo abaixo do nosso vídeo e você é nosso convidado para entender um pouco mais sobre isso, continuando os debates conosco aqui no Notícias Agrícolas. A gente fica por aqui, mas segue a nossa programação para que você continue sendo sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil.